Bom, gente, nesse momento nós estamos aqui conversando com vocês, né, uma conversa mesmo sobre um assunto interessante, né, dentro da trigonometria e que a gente não vê, por exemplo, no ensino médio. Até muitas vezes em cursos superiores, né, onde há necessidade da trigonometria, muitas vezes esse assunto ele não é colocado, né, para os alunos. Então, o que eu queria falar para vocês é um assunto, né, conversar de trigonometria, que nós faremos aqui referência com a função de Euler. Então, esse matemático Euler é um matemático que vive aí em torno de 1700, né? E esse matemático, ele mostra para a gente uma nova forma de ver essa trigonometria. O que é interessante, né, até exatamente 1700, que no caso depois de Cristo, essa trigonometria, né, que ela tem aí o seu surgimento muito antes de Cristo, né, passa aí pelos babilônicos, depois pela Babilônia, passa pela Grécia e vem pela Idade Média, com medidas de ângulos. Na realidade, na Grécia, né, há um envolvimento, na realidade é uma trigonometria envolvendo cordas. Nós estamos muito focados no assunto aqui da função de Euler na trigonometria, mas a gente não vai fazer aí uma história, né, por exemplo, da trigonometria grega, nem da trigonometria na Idade Média. Não. Só para dizer que a partir de toda a construção da trigonometria, por exemplo, na Grécia, em torno de 300 anos de Cristo, com cordas em círculos ou circunferência, né? Por exemplo, os primeiros valores dos senos, tabelas de senos, vêm de uma construção totalmente diferente do que a gente vê hoje, né? Trabalhando com segmentos de cordas em círculos. Na realidade, o raio desses círculos trigonométricos era raio 60, na Grécia, de 60 unidades. Isso por conta que na Babilônia o sistema de numeração deles era de base 60, daí você tem exatamente a medida, né, de graus, né, no círculo ser de 360 graus, né, que é múltiplo de 60, enfim. Há toda essa questão, né, diferente daquilo que a gente vê hoje, né? Hoje a gente tem, né, a circunferência ou círculo trigonométrico como raio unitário. Mas o que a gente quer trazer aqui é que exatamente até 1700 não havia essa ideia que a gente está colocando aqui, que é exatamente o que a gente precisa entender um pouquinho mais, né, hoje, né, com a trigonometria, por exemplo, sendo aplicada, tá, em fenômenos, principalmente fenômenos periódicos, né, comprimentos de onda, em marés, em sons, em produções de fenômenos físicos, mola, por exemplo, onde o estudo da trigonometria é muito evidente, né, usando a trigonometria. Aqui, né, quando a gente fala de Euler, está surgindo aqui, né, nessa época, o cálculo diferencial integral, né? E aí, esse cálculo diferencial integral, né, que surge com Newton e Leibniz, ele vem exatamente para aplicação, né, de resoluções de problemas.
como problemas que eu já coloquei para vocês, problemas envolvendo fenômenos físicos periódicos. Então, é muito complexo, ou não há possibilidade de você trabalhar com esses fenômenos com medidas de ângulos. Na realidade, quando você está trabalhando com mola, você trabalha com unidades de medidas de comprimento, por exemplo, quando você faz estudo de fenômenos usando, por exemplo, a mola, numa situação física. Então, a questão do ângulo, né, que vinha aí sendo usado na trigonometria, né, sempre no olhar geométrico, quando chega aí com o cálculo diferencial integral, né, há uma necessidade de ter essa visão diferente. E aí, Euler traz para a gente, né, exatamente essa representação. É evidente que várias funções de Euler, então, por exemplo, existe uma função de Euler que ele diz assim, por exemplo, ele pode dizer assim, o φ de n representa, fazendo o φ de n relacionando com números inteiros positivos menores que n, e que esses números menores que n, né, tem o MDC entre esse número e n igual a 1, quer dizer, serem números primos, né, entre si. Existe essa função chamada função de Euler, que relaciona, né, quando ele quer achar a imagem, o φ de n, na realidade esse φ de n representa um conjunto de todos os números inteiros positivos menores que n e que também sejam primos, ou seja, prima entre si com n. Né? Ou pegar esse número, que é menor que n, e verificar se o MDC entre ele e n é 1, que isso caracteriza exatamente a questão de dois números serem primos entre si. Né? Se dois números são primos entre si, quando o seu MDC, tá, é 1. Muito bem. Então, mas a função, existe essa função de Euler? Sim, existe, mas existem, né, o Euler ele trabalha também com o que a gente está colocando aqui. Então, o que Euler, né, ele fez? Né? Deixa eu pegar aqui um barbante, né, para mostrar. Vamos aqui supor, né, eu tenho aqui um círculo trigonométrico, e nesse círculo trigonométrico, né, nós temos aqui esses dois. Isso aqui é um sistema cartesiano ortogonal, né? Isso aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, sendo que o nosso domínio da função é exatamente todos os números reais que estão entre menos 1 e 1. Né? Pensando numa função, o meu domínio é exatamente esse intervalo aqui, fechado de menos 1 a 1. Isso porque, né, já aqui, né, nesse momento a gente já tinha um trabalho da trigonometria com o raio do círculo sendo unitário. Né? Aí vem várias teorias, mas acredito que uma das teorias é exatamente a facilitação em todo o desenvolvimento científico da trigonometria, né? Com raio 1. Você poderia ter toda uma trigonometria com raio 2, ou 3 ou 4, como lá na Grécia o raio era 60. Então foi-se pensando, né, formas de facilitar exatamente o entendimento, né, as demonstrações dos teoremas envolvendo essas questões, envolvendo a trigonometria. E ele, a partir daí, aqui, por exemplo, ele constrói, por exemplo, uma reta numérica, né, onde essa reta, né, que nós podemos chamar aqui a reta real, aqui você tem, né, todos os números reais, são uma reta real, onde você tem todos os números reais, quer dizer, então, está acima os valores reais positivos, abaixo dos zeros os negativos. E
ele atrela, por exemplo, um valor real, né, vamos aqui colocar com essa medida aqui, ó, essa medida caracteriza o número t. E aqui exatamente o valor, né, dessa medida aqui, né, por exemplo, vamos supor que ele estivesse aqui, esse t, né, ele está aqui no sentido que agora ele está sendo representado aqui na circunferência, né, esse aqui é o t, e ele atrela exatamente, isso aqui é um t, tá? Ele atrela exatamente a função de t, né, ao um ponto aqui P, onde esse ponto geométrico na circunferência tem uma abscissa que é cosseno de t, chamado cosseno de t, e uma ordenada chamada seno de t. É evidente que cosseno, seno, né, essas denominações já existiam aí em 1700. Então, o f de t leva a um ponto que a gente define aqui como abscissa cosseno de t, seno de t. Então, fica claro para a gente aqui que a partir de Euler, nós temos aqui medidas que não são mais medidas de ângulo, são medidas com números, simplesmente números. Eu poderia ter aqui o número 1, como eu poderia ter aqui o número 2,4, estaria numa posição aqui no segundo quadrante, a gente pode estar falando mais um pouquinho sobre isso, mas aqui existem números, e esses números, tá, que eu posso estar colocando aqui, eu poderia ter até um número irracional, né, posso ter todos os números reais que eu queira, no sentido positivo, que seria exatamente esse caminhar, que a gente já sabe da trigonometria, ou no sentido negativo, que seria todos os números que estão aqui nessa semi-reta, né, abaixo do zero, números reais. Então, ele atrela, né, um elemento aqui, né, que seria, faz parte do domínio, que é o domínio. O domínio dessa função, né, que nós estamos vendo, o domínio são todos os números reais. Né? Na realidade, o conjunto imagem, porque o contradomínio pode ser todo real, né? Você pode ter uma função que leva a n, mas o conjunto imagem, né, dessa função será o quê? Será todos os pontos, né, todos esses pontos aqui, ó, que pertencem ao intervalo menos 1, 1. Né? Então, o conjunto imagem, né, quando eu pego aqui um P, vai relacionar, isso aqui é a imagem de P, aqui eu tenho a imagem de P. Então, os valores de I, né, os valores dos elementos do conjunto imagem são exatamente pontos, né? Vamos botar assim, só para que vocês entendam, pontos pertencentes ao intervalo menos 1 e 1. Quer dizer, eu posso ter aqui, ponto aqui, né, ponto aqui, e olhando para o seno de t aqui, eu tenho mais 1 e menos 1. Quer dizer, todos os pontos, né, que pertencem a esses intervalos, menos 1 e 1, que estão, né, aliás, todos os pontos, cosseno de t, seno de t, então eu tenho t, e aqui eu vou ter, pontos, deixa eu só refazer aqui, o conjunto, o domínio é t, e quem vai ser o conjunto imagem, são pontos, né, que eu chamei aqui, cosseno de t, seno de t, tal que esse t
pertence aos reais. Melhor, gente, desculpe. Então, o conjunto imagem são o conjunto desses pontos, né? Desses pontos aqui, ó. Cosseno de t, seno de t. Então, na medida que eu pego o t, eu vou tendo os valores dos pontos, que são as imagens de t. Né? Então, na realidade, isso aqui me envolve o que? O conjunto de imagens? Envolve, né, pontos que estão sobre o círculo trigonométrico. Tá? Então, aqui eu refiz por conta desse bate-papo, você vai falando coisas que vai saindo da cabeça e, basicamente, a gente tem que pensar um pouco. Então, a gente tem dessa forma. É interessante aqui colocar também para vocês o seguinte, que o caso do radiano, ele vem até um pouquinho depois que Euler define a função desse tipo, né? Define a função assim, dessa forma. Então, o que consiste o radiano? Só para a gente falar um pouquinho, né, do radiano, que vem depois de 1700, depois da função de Euler, né? Por conta que se tem a função de Euler, se precisou melhorar um pouquinho isso. Vamos imaginar aqui, só para que a gente também possa estar falando um pouquinho sobre isso, que eu tenho aqui um círculo trigonométrico e eu vou ter aqui uma medida que está aqui, vamos dizer que essa medida aqui seja 2,2, por exemplo. Está aqui, eu fiz uma medida de 2,2 unidades. E é evidente que o raio aqui, né, esse raio, é uma unidade de medida. Eu estou falando de uma unidade, né, quando você mede aqui com o comprimento, chamando de 1, isso aqui tem 2,2 unidades. E o que consiste o radiano? Na realidade, em vez de botar aqui uma unidade, eu vou botar 2 unidades, só para sair um pouquinho. O raio tem 2, né? 2 unidades, como se fosse 2 centímetros, e aqui 2,2 centímetros, ou 2 metros, 2,2 metros. Então, o radiano consiste na seguinte pergunta, no seguinte valor: quantas vezes o raio cabe aqui nessa medida? Então, se eu tenho 2 unidades, então eu vou pegar 2 unidades, botar aqui e ver quantas vezes essa medida de 2 unidades cabe aqui dentro. Então, se eu pegar 2,2, né, unidades e dividir por 2, eu vou ter 1,1 vezes. Então, porque 2 vezes 1,1 dá 2,2. Então, quantas vezes 2 unidades está aqui? Ele está uma vez, tá? Podemos dizer assim, ó, uma vez, mais 0,1 é 1/10, quer dizer, ele está uma vez mais 1/10 de 2 unidades. Quer dizer, quantas vezes 2 unidades cabe aqui? Cabe uma vez, quer dizer, 2 unidades. E cabe 1/10, quer dizer, cabe 0,1 de 2, quer dizer, 1/10 de 2. Então, com isso, eu posso dizer, né, que essa medida aqui, ó, ela tem 1,1 chamado radiano. Então, ela tem 1,1 raio. Assim surge aí o conceito de radiano. Agora, é lógico que se esse cara aqui, né, vou pagar, vale 1 unidade, que é exatamente o círculo trigonométrico de raio 1, essa medida, né, vale exatamente o mesmo valor que está aqui. Porque quantas vezes uma unidade cabe aqui dentro? Em 2,2 unidades. Então, se eu pegar 2,2 e dividir por 1, eu tenho o próprio 2,2. Então, aqui eu tenho 2,2 radianos. Então, significa que toda vez que eu tiver um círculo trigonométrico de raio 1, a medida disso aqui, né, é exatamente o que está colocado ali, 2,2. Isso fez, né,
com que isso que a gente estuda desde do ensino fundamental, a gente sabe que o comprimento de uma circunferência, quer dizer, quando eu caminho daqui, ó, fazendo esse movimento, chego aqui, esse comprimento, pela fórmula do perímetro da circunferência, que é 2πr, mas como o raio vale 1, esse comprimento vale 2π. Então, se esse comprimento aqui, né, vale 2π, evidente que o π é um número irracional, mas se você aproximar o π, né, aproximar não, se você colocar o π de forma aproximada como 3,1, você tem 6,2. Então, né, por exemplo, eu posso dizer assim, olha, aqui tem 6,2 centímetros de medida, se eu estiver fazendo uma circunferência quando aqui é 1 centímetro. Então, se aqui for 1 centímetro, tá? Essa volta completa vai ter 6,2 centímetros. Se aqui fosse 1 metro, 6,2 metros, que é exatamente 2π da unidade de medida. Então, aí é evidente, se, né, esse carinha aqui é uma volta completa da 2π, quando eu ando meia volta, né, que eu faço isso aqui, mede π, certo? Quando eu dou 1/4 de volta, mede a metade, vou botar aqui π sobre 2, a metade de π. Então, se você começa aqui e faz esse movimento, aqui tem um número, porque esse π sobre 2 é um número real. Então, quando eu digo assim, quanto vale essa medida aqui? π sobre 2. Então, não olhem para o π sobre 2 com medida de ângulo, não é. É uma medida de comprimento desse arco que vale π sobre 2. Ah, mas por que surge o π geometricamente? Porque o círculo, né, ele tem no envolvimento da sua construção, né, aí é outra questão geométrica, o valor do irracional π. Né? O perímetro é 2πr, a área é πr2. Então você, né, para que você consiga, né, achar o comprimento da circunferência, você necessita desse número irracional, por conta de construções matemáticas. Então, quanto vale essa medida aqui? Quanto vale esse número, né, quando você mede em número, né, centímetro, milímetro, metro, vale exatamente π sobre 2. Aí, só para interessante, tá? Então, veja só, eu vou aqui apagar aqui, né, fazendo aqui usando isso aqui mesmo. Veja só, esse cara aqui tem uma medida de π sobre 2. Se você pegar 3,14 e dividir por 2, que é o π, você tem 2 vezes 1, 2, 11, 2 vezes 5, 10, 1,57. Então, significa que esse cara aqui tem 1,57 de medida. Então, se eu tiver um raio de 1 centímetro, essa medida aqui é 1,57 centímetros. Se eu pegasse aqui um barbante, né, com precisão fizesse isso, e medisse linearmente, isso aqui seria 1,57 centímetros de medida. Né? Quando eu faço isso aqui, que eu digo π, esse cara tem 3, exatamente 14 centímetros. Né? Se eu pegar aqui, você sabe que é 3π sobre 2 de medida. Então, usando só o π, 3 vezes o π é 3,14, né? Eu estou botando 3 vezes 3,14 sobre 2. Veja que 3,14 sobre 2 é 1,57, multiplicando 3 vezes 7, 21, 3 vezes 5, 15, 17, 3 vezes 1, 3, 1, 4, 4,71. Então, esse cara aqui tem 4,71 de medida. Então, 1,57, 3,14, 4,71 e aqui o 2π, que é 2 vezes 4, 2 vezes 1, 6,28. Então, veja, aonde está
tá? A medida de 1, por exemplo. A medida de 1 está no primeiro quadrante, porque essa medida é 1,57. Então, se eu quiser medir 1, 1,4, 1,5, 1,51, evidente que isso aqui é aproximado, tá? Cuidado, isso aqui é aproximado. Mas você tem aqui como saber se o número real, onde ele está. Se ele está no primeiro, está no segundo, está no terceiro, está no quarto. Então, apenas colocando, por exemplo, o 2, como me parece que eu coloquei aqui, 2,2, está no segundo quadrante, porque aqui é 1,57, aqui é 3,14. Certo? Por exemplo, aonde está o número 7? Ora, se aqui é 6,28, né? Se eu ando 1,57, passaria a ser 6,28 mais 1,57, que dá maior que 7. Então, 7 estaria por aqui, no primeiro quadrante. Né? Porque, veja, 6,28, né, mais 1,57, 8, 7, 15, 8, 7. Então, 7, se eu fizer essa caminhada aqui, mais esse arco, essa medida de arco aqui, ó, isso aqui daria 7,85. Então, o 7 já estaria aqui no primeiro quadrante novamente. Então, eu coloco isso, né, nessa conversa para que vocês entendam que a trigonometria ela não vive de ângulos, né? Ela vive muito mais, ela vive de ângulos, sim, mas sempre numa visão geométrica. Né? Por exemplo, quando você está trabalhando com medidas envolvendo polígonos, triângulos, pentágonos, muitas vezes a trigonometria está sendo trabalhada ali, e ali realmente essa visão é uma visão angular. Mas quando você, por exemplo, tem uma situação dessa aqui, ó, que você está usando o cálculo diferencial integral, quando você está dentro de contextos físicos, né, envolvendo fenômenos periódicos muitas vezes, você tem que estar vendo a trigonometria onde os arcos são números reais. Né? Então, gente, é muito interessante, né, que a gente passe isso para vocês, no bate-papo aqui, né, para que vocês tenham essa visão mais ampla, né, da nossa trigonometria. Então é isso, gente. Aqui ficou, né, pequenas questões, né, que podem ajudá-los, né, nesse entendimento. E é um trabalho assim, que a gente vem fazendo, né, principalmente nas minhas aulas, quando eu dou trigonometria, e espero aí que vocês possam aprender um pouquinho e que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.